Olá, tudo bem? Agora nós iremos trabalhar o conjunto dos números naturais. Rui, o que é um conjunto? Um conjunto é um grupo de elementos. Por exemplo, você tem o conjunto das vogais, o conjunto dos alunos da sua sala e também tem os conjuntos numéricos. E o primeiro deles que nós iremos estudar é o conjunto dos números naturais, formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. O conjunto dos naturais ele tem um menor elemento. Qual é esse menor elemento? É o zero. Agora, ele não tem um maior elemento. Se você pensar num número natural muito grande, por exemplo, 1 milhão, aí vai ter 3 bilhões, sempre vai ter um maior do que o que você pensou, não é verdade? Então, a gente diz que ele tem infinitos elementos. Agora, tem um menor, que é o zero, mas não tem um maior. Tá legal? É ilimitado, não é verdade? Agora vê, no conjunto dos números naturais é onde estão os algarismos. Algarismos, Rui? Sim, algarismos. O que vem a ser algarismos? Olha, algarismos são diferentes de números. Necessariamente, a gente vai ter o seguinte, que os números são formados por algarismos. Observa aqui comigo esses exemplos. Rui, quais são os algarismos do sistema decimal? No sistema decimal, que é esse sistema que a gente trabalha de numeração, os algarismos são 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 10 já seria um número de 2 algarismos. Os números, eles são formados por algarismos. Os números são formados por algarismos. Então, olha, se eu chegar aqui e tiver o número 4, ele só tem um algarismo. Qual é esse um algarismo que ele possui, Rui? É o 4. Mas se eu pegar o número, por exemplo, 32, ele vai ter 2 algarismos. Quais são esses 2 algarismos? São 2 algarismos distintos, diferentes. Um é o 3 e o outro é o 2. Se eu pegasse, por exemplo, o número 1000, ele é formado por 4 algarismos. Apesar de ter 3 iguais e um diferente, mas ele é formado por 4 algarismos. Esses são os algarismos do número 1000, tá legal? Então, os números naturais, eles servem para contar quantidades, para enumerar, tá legal? E agora, nós vamos representar o conjunto dos números naturais numa reta numérica orientada. Que vem a ser isso? Orientada. Quer dizer que tem um sentido que aumenta, outro sentido que diminui. Para a direita, você sempre vai aumentar. Para a esquerda, você vai diminuir, contrário a esse sentido aqui. Então, vê que você vai representando os números naturais aí e eles estão igualmente espaçados. O espaço, a distância de um número para o seguinte é 1, não é verdade? E aí surge uma noção bem legal, que é o antecessor, que é o que vem antes, não esquece. Antecessor é aquele que vem antes, é o número que vem antes. E o sucessor é o que vem depois. Como assim, Rui, é o que vem depois? Se nós pegássemos, por exemplo, o número 8, se eu quero o sucessor dele, a gente avança uma unidade. Eu quero ver o próximo. Então, 9 seria aqui o sucessor de 8. 9 seria o sucessor de 8. E 7, por exemplo, se você quer achar o antecessor, você diminui uma unidade. Então, você teria que 7 é o antecessor de quanto, galera?
de 8. 7 é o antecessor de 8. Então, qual é o sucessor de 10? 10 mais 1, 11. Qual é o antecessor de 10? 10 menos 1, 9. Qual é o sucessor de 1000? 1000, quando a gente soma 1, vai passar para 1001. E 1000, quando a gente diminui 1, vai passar para 999. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Existe um único número natural que não tem antecessor. Não tem um que vem antes dele. Qual é esse número? Ajuda. Eu tenho certeza que vocês já sabem. É o 0. 0, ele não tem antecessor natural. Ele não tem antecessor natural. Não existe um número natural que é antecessor de 0, que vem antes, até porque 0 é o menor natural que existe. Logo, a gente vai aprender uma outra classe de números que nós vamos ter um antecessor de 0. Quem vem antes de 0 são os números negativos, mas essa é uma outra história mais adiante.